João Espanha e Francisco Proença de Carvalho são convidados desta noite do Closing Bell. Muito boa noite aos dois. Obrigado por estarem aqui. Francisco, perante notícias destas que começam a surgir num jornal como o Wall Street Journal, Portugal vai ter de avançar para um novo pedido de ajuda. Vai ser preciso um trabalho ainda mais árduo de Portugal para convencer os mercados e os investidores de que não é esta a realidade, como tentou ainda hoje Pedro Passos Coelho. Bom, isto são notícias que, se nós nos lembrarmos, antes de nós pedimos ajuda, já saíam e depois vieram-se a confirmar, infelizmente. Vamos ver, não é? Não sabemos ainda o que é que vai acontecer. Eu acho que é prematuro estarmos, desde já, a aceitar estas notícias como válidas. Não é válidas, calhar é uma palavra excessiva, mas como certas. Agora, fazem sentido. Fazem sentido porque o nosso plano de ajuda foi feito e acordado num determinado cenário, e num cenário que, por exemplo, previam que um crescimento da economia num prazo mais curto daquele que, efetivamente, agora parece que vai acontecer. E uma recessão menor, desde logo. As medidas recessivas que foram impostas e que estão a ser promovidas por Portugal e pela Europa, sem resistência portuguesa, por assim dizer, estão a levar precisamente que a economia não reaja, não tenha reação que serviu de base para a celebração daquele acordo. E fazem sentido que não tenham, porque são medidas profundamente recessivas e não há qualquer medida que permita aqui um crescimento. Permita um crescimento ou uma recessão menor. Nós estamos a atacar brutalmente o consumo, estamos a atacar as empresas, as famílias, e temos um objetivo, que é um objetivo de austeridade e que, de uma determinada medida, bem doseado, pode fazer sentido. Que ao mesmo tempo seja equilibrado por reformas profundas que têm que ser feitas na sociedade portuguesa e no papel do Estado e no setor empresarial do Estado. Isso tudo faz sentido. Agora, a maneira e os prazos como estão a ser seguidos, isso já me estou a tornar repetitivo, eu e se calhar pessoas muito mais especialistas, já há alguns meses, e vários economistas portugueses, internacionais, de renome, têm vindo a avisar isso. Portanto, parece que neste momento só uma parte da Europa e se calhar o governo português, por necessidade, é que ainda não perceberam isso. Portanto, pode acontecer que nós venhamos a precisar de outro pacote de ajuda. É provável que nós não seja possível nós estarmos em condições de entrar outra vez nos mercados em 2013 como estava previsto. Eu adoraria que assim não fosse, mas os dados atuais, com os quais o Wall Street Journal seguramente se rege, não nos dão muita confiança quanto a esse aspecto. O governo faz o papel dele. E mesmo de Portugal, já ouvimos muitas vozes a dizer que este programa tinha falhas à partida, falhas em termos mesmo de valores, não é? Que faltava aqui muito dinheiro nestes 78, além destes 78 mil milhões de euros. Obviamente foi um programa desde logo feito muito rapidamente, muita pressão, com base num cenário que está sempre a mudar. A economia mundial e europeia mudou substancialmente nestes 7, 8 meses que passaram. Portanto, a verdade é que estes programas têm que seguir a evolução dos tempos, portanto, se calhar têm que ser adaptados, e é isso que muitas vezes, muitas pessoas têm vindo a alertar, que se calhar é preciso renegociar aqui os prazos, se calhar os limites do déficit não estão corretos neste momento. O nosso governo assumiu uma postura franciscana, por assim dizer, de seguir aquilo que acordou e que, do ponto de vista dos princípios de quem faz um acordo de boa-fé, faz sentido, mas a verdade é que eu não quero acreditar que nos bastidores não estejam a tentar elucidar as pessoas para a necessidade de existirem aqui algumas alterações que são para o bem de Portugal e para o bem dos nossos credores. Porque se elas não vierem a ocorrer, nós então provavelmente vamos incumprir. E vai ser muito mais... Com custos ainda mais elevados para todos os envolvidos. Provavelmente sim, portanto eu acho que há aqui uma cegueira sistémica em Portugal e na Europa, nos dirigentes políticos, que... eu adoraria que os factos não viessem a contradizer, mas temo, como as instâncias internacionais e como os jornais internacionais e como se calhar o FMI e todas essas entidades que nos emprestaram dinheiro já estão a constatar que assim não vai ser. Vamos ver até quando é que o nosso governo vai resistir a este discurso. Mas agora, o discurso faz-me sentido. Seria estranho que o governo neste momento estivesse a dizer não, vamos precisar aí, amanhã precisaríamos. Só vai anunciar isso quando já tiver tudo fechado. João, e Portugal tem insistido neste papel do bom aluno, de cumprir à risca tudo aquilo que está delineado no memorando, mas isso, pelos vistos, não chega. E provavelmente não será suficiente, sobretudo pelas razões que o Francisco elencou. Quer dizer, enfim, há pressupostos em que o acordo assentava que mudaram, entretanto, designadamente
o ambiente económico que se vive na Europa e, se bem me recordo, havia um pressuposto fundamental que era o incremento das exportações, coisa que com uma recessão na zona euro torna-se impossível de cumprir com os objetivos do memorando de entendimento. Mas ainda assim, há aqui uma nuance que eu acho interessante. O nosso Primeiro-Ministro não diz que não é necessário renegociar. O que ele diz é que não vai ser Portugal a pedir. O que me parece também ir de encontro àquilo que o Francisco disse, de facto é o nosso papel. O nosso papel é sermos bons alunos, o nosso papel é fazermos aquilo que nos compete. Em certa medida estamos a fazê-lo. Agora, de facto, há variáveis que nós não conseguimos controlar. E esperar que numa avaliação da Troika, ou após uma avaliação da Troika, seja a própria Troika a dizer vocês não conseguem e precisam de mais... Teria o efeito positivo de, no fundo, poderia representar ou tentar representar aos mercados que Portugal cumpriu a sua parte, a parte que não, enfim, que não está ao seu alcance controlar, a culpa não é deles, portanto precisam de mais ajuda, precisam de mais tempo, eventualmente precisam de mais dinheiro. Isso seria, no fundo, o choque com a realidade, e a realidade é uma maçada, nós não podemos mudá-la. Mas seria um cenário em tudo idêntico, ou praticamente em tudo idêntico à da Grécia, pelo menos para quem olhar de fora e com alguma distância. Será que as pessoas terão capacidade para fazer essa distinção e dizer que de facto Portugal fez a sua parte, enquanto a Grécia não fez? Sim, até porque isso não é novidade. Neste momento já há alguns comentadores internacionais, pelo menos, tanto quanto li, que distinguem a Grécia de Portugal, designadamente até pela situação política que Portugal vive e que era distinta daquela que a Grécia vivia antes de ter, enfim, um governo não eleito. A Grécia teve muitas dificuldades em impor reformas estruturais porque não tinha um governo maioritário. Portugal, desde as últimas eleições, tem um governo maioritário e, enfim, com atrasos, avanços, recuos, com este fenómeno interessante do acordo de concertação social, a verdade é que aquilo que se tem proposto e que se propôs no memorando de entendimento tem vindo a realizar muito à custa do esforço e do sacrifício dos portugueses menos abonados, também é verdade e é preciso que se diga, mas é difícil dizer que Portugal não tem cumprido a sua parte. Os impostos subiram, a despesa desceu, os subsídios não são pagos, todos sofremos com isso, a banca cortou o financiamento às empresas, portanto estamos todos a viver com o muito pouco que temos. Mas quando depois de tudo isso ainda ouvimos um representante do FMI a trazer de novo a questão da TSU, é de facto um sinal de que tudo isso não chegou ou não chega? Eu diria que aí há um problema, enfim, quase conceptual e que vai ter que ser resolvido. O que... Tanto quanto sei, o FMI está a dizer não nos podemos esquecer de que existe ainda o problema da taxa social única. O Primeiro-Ministro respondeu, e parece-me que bem, dizendo que nesta fase a retirada, ainda que em parte, da taxa social única teria que ser compensada em termos de finanças públicas por um aumento de impostos. E neste momento um aumento de impostos é incomportável. E, portanto, não vejo que, enfim, admito que para o futuro, num cenário mais... enfim, alargado, uma alteração da TSU possa vir a contribuir de alguma forma para o crescimento da economia na medida em que desonera os custos do fator trabalho, sem ir pela via da redução dos salários. Mas nesta fase parece-me totalmente fora de questão. Agora, enfim, a verdade é que Portugal foi aos mercados, a dívida de curto prazo consegue colocá-la bem, a dívida de médio e longo prazo não a consegue, aliás, nem tenta colocá-la, os juros é que vão por aí acima e, de facto, a lógica é implacável, quer dizer, até 2013 estamos financiados e, portanto, vamos cumprir. Depois disso, enfim, só Deus sabe. É ver como é que as coisas evoluem. Ainda nesta questão da TSU, Francisco, estas declarações do FMI são também um sinal de que Portugal nunca conseguiu encontrar a tal alternativa que foi, muitas vezes, proposta e sugerida pelo Governo, que teria a capacidade de ter essa alternativa à TSU. Pois, a TSU é um bom exemplo de como as coisas mudam. Não é? Na campanha eleitoral e no início do governo, na campanha eleitoral essencialmente, falou-se, foi um tema central e havia um grande compromisso do atual governo no sentido de baixar a TSU e compensar com alguns impostos, nomeadamente o IVA. A verdade é que compensou com o IVA e com os aumentos de impostos, mas esqueceu-se da outra parte. A verdade é que no estado das nossas finanças públicas e, de certa forma, uma postura
programática um pouco mais assente, nomeadamente ao princípio, naquilo que é a receita, que é a tal receita fácil, como diz o próprio Ministro das Finanças, foi realizado, e a compensação do lado da TSU e da competitividade das empresas tem sido com maior dificuldade executado. E o que é preocupante, que nos leva efetivamente a também ter dados económicos bastante negativos e que, a meu ver, a tendência será para se acentuarem do ponto de vista negativo. Portanto, é fundamental que se arranje aqui uma alternativa que não passe. Eu acho que, obviamente, que o Primeiro-Ministro até fala de que temos que criar aqui um ambiente económico mais positivo, um ambiente económico ao nível da legislação laboral, que não tem, na opinião do Primeiro-Ministro, que passar neste momento pela parte fiscal e pela parte da desvalorização fiscal que aqui está em causa. Eu acho difícil e considero que a burocracia que existia em Portugal é fundamental combatermos, e ainda há muito para fazer. A legislação laboral, penso que o país deu um passo relevante com o acordo de concertação social que teve e com as mudanças que aí vêm, embora ao mesmo tempo seja de lamentar que tenha que ser nesta fase de tanto desemprego e de uma circunstância tão complicada para os portugueses, que isso seja feito. Agora, as empresas têm ainda muitos custos relevantes relacionados com o Estado e relacionados com impostos, com taxas, com a segurança social. E, portanto, eu acho que a nossa competitividade, mais tarde ou mais cedo, terá que passar por aí. E isso é preciso ser visto, porque senão não temos nenhuma capacidade de atrair empresas, de atrair investimentos que permitam inverter essa situação de desemprego que já estamos e que vamos acentuar. Não há a menor dúvida que esta ideia de cumprir o acordo através desta austeridade profunda, sem uma compensação, que em tempos era a desvalorização monetária e que nós perdemos, como é evidente, e que a compensação que tinha sido definida pelo FMI e que continua a bater na mesma tecla. Eu acho que, atenção, que faz algum sentido que eles insistam nisso. Aliás, há uma postura aqui diferente do FMI e da União Europeia. O FMI tem uma postura, se calhar, mais liberal, por assim dizer, e portanto, eu não vejo muitas alternativas à TSU. Compreendo os argumentos do Governo. Agora, o Governo tem que se esforçar para convencer a Europa a que responde que nós temos que encontrar esta alternativa no lado dos custos das empresas, dos custos imediatos. Não são aquele ambiente que nós queremos criar para as empresas ao nível da legislação fiscal, da legislação laboral, e da desburocratização do nosso cenário, por exemplo, é um ambiente que demora tempo. Tem de ser acompanhado por um trabalho também demora tempo. Noutras áreas. Como o nosso Ministro das Finanças diz que para termos receitas rápidas, o aumento dos impostos é o caminho, ele já reconheceu isso, se calhar para as empresas terem benefícios rápidos, também a redução dos impostos e a desvalorização fiscal pode ser um caminho, e não tanto aquele cenário mais macro, mais imediato, que nós estamos a tentar fazer de facto, mas agora, para invertermos esta situação é necessário ter estas soluções mais rápidas. Olhando agora para outro tema, João, ainda nesta questão da imagem de Portugal, enquanto bom aluno, era bom também resolver rapidamente a questão da Madeira. Sim, aliás, penso que está marcado para amanhã uma reunião onde supostamente se colocará um ponto final sobre o assunto, e eu espero que o Dr. Jardim tenha, enfim, algum sentido de Estado e consiga engolir aquilo que o Governo da República lhe está a colocar em cima da mesa. Aliás, penso que não faz muito sentido que a Madeira tenha um estatuto de exceção nesta matéria, porque a Madeira tem vivido em estatuto de exceção há décadas e, portanto, nesta altura estamos todos no mesmo barco e as diferenças que existem entre o continente e a Madeira nesta fase não serão tão grandes que justifiquem que a Madeira venha a ter um tratamento de exceção relativamente àquilo que, curiosamente, agora já somos continentais, não somos cubanos, pelo menos nas últimas expressões que tenho ouvido. Enfim, estamos todos a sofrer. Quando era possível ajudámos, neste momento não é possível. E não faz sentido. Mas é um processo que já se arrastou há demasiado tempo. Se extrapolarmos para a situação de Portugal nas negociações com a Troika, faria sentido que Portugal também tivesse batido o pé à Troika e adiasse a assinatura do acordo durante semanas. Eu talvez seja demasiado novo para compreender o que é que se passa com a Madeira, mas a verdade é que o Dr. Alberto João Jardim sempre teve um tratamento de exceção
por parte da República, independentemente da cor do governo que estivesse na República. O Dr. Alberto João Jardim diz o que quer, o que lhe apetece, sobra-lhe tempo, faz o que quer, o que lhe apetece e sobra-lhe tempo. Houve uma altura em que se falava das questões do déficit democrático, mas depois o Presidente da Assembleia da República foi lá dizer que a Madeira era um modelo de desenvolvimento e de democracia. De facto, passam-se coisas muito estranhas na Madeira e acho que não, enfim, se calhar vou levar como processo. O Dr. Alberto João Jardim também é pródigo nessas coisas, mas a verdade é que aquilo enfim, é uma ilha sui generis, é uma coisa cuja governação, enfim, me coloca alguma perplexidade e não compreendo como é que, em tempos tão difíceis, ainda ninguém teve a coragem de dizer ao Dr. Alberto João que é melhor, enfim, portar-se à altura dos acontecimentos. E as ameaças de secessão da Madeira não assustam ninguém, porque, sinceramente, a Madeira, daquilo que, tanto quanto eu consigo compreender, não tem condições para sobreviver sozinha. E, portanto, as ameaças de secessão, como digo, valem o que valem, não são nada. E, portanto, alguma coisa me escapa, e me tem escapado ao longo destas décadas, mas, de uma vez por todas, era bom que explicassem que, enfim, chega. Já ultrapassámos, de facto, os limites. Mas, Francisco, mesmo depois deste acordo estar assinado, Portugal arrisca-se a ter aqui um problema na Madeira depois, no cumprimento deste plano de ajustamento? Porque uma coisa é assinar o documento, outra depois será executá-lo. Se calhar arrisca-se. O Dr. Alberto João Jardim é um negociador mais duro do que os membros do governo português. Isso aí não há dúvida. E depois há aqui outra questão que difere um pouco em relação à nossa negociação com a Troika. É que, neste caso, estamos a falar entre portugueses, entre continentais e madeirenses. E, mais dificilmente, os continentais deixam os madeirenses à deriva do que a Troika nos deixaria. Quer dizer, somos todos europeus, membros de uma comunidade internacional, mas se nós não cedêssemos rapidamente àquilo que teríamos, o nosso Estado entraria em insolvência. E a Madeira é um pouco mais difícil e, portanto, eu acho que o Dr. Alberto João Jardim joga um bocado com a sua capacidade de negociação nesse aspecto. Como é evidente, vai chegar a esse acordo e, como é evidente, a execução vai ser difícil, não é? E vai ser difícil, vamos assistir sempre a uma luta acesa mais política do que na prática, a meu ver, entre o Dr. Alberto João Jardim e aquilo que é o governo português, qualquer que ele seja. A atitude dele não vai mudar, penso eu que não vai mudar. Pensaria também que poderia fazer algum sentido que o Dr. Alberto João Jardim, depois negociado e implementado uma primeira fase deste programa, no fundo saísse e desse lugar a outros. Não sei até que ponto é que ele tem esse pensamento e tem essa razoabilidade, mas se não tiver, podemos, no fundo, não esperaremos um Dr. Alberto João Jardim diferente daquele que tem sido. Ele já foi assim em todas as épocas da democracia portuguesa. Já tivemos outras ajudas, a Madeira enfim, obviamente que há um percurso histórico de relação entre o governo português, entre o governo da República e o governo regional, que é feito deste folclore. Eu acho que depois, na substância, as coisas vão acabar por se encontrar aqui uma solução. Porque eu acho que as pessoas vão pensar no povo português e no povo madeirense mais do que tudo. E amanhã teremos um desfecho nesta história. Penso Francisco, João Espanha, obrigado pela presença neste Closing Bell.